Fala, camarada, beleza? Professor Jorge Celso de Biologia, e hoje eu vim aqui diretamente da plataforma da Loja do Concurseiro para o YouTube para a gente poder fazer uma missão antecipada para essa prova dos bombeiros aí que vai ter do estado do Pará. E aí você deve estar pensando assim, mas professor, não tem material para acompanhar, relaxa, cara. Vai lá na descrição do vídeo, dá um pause rapidinho, eu te espero aqui, ó. E aí baixa o PDF dessa aula para você poder acompanhar. E aí vai pausando, vai acompanhando, que vai ficar bem mais fácil para ti, beleza? E assim, ó, se você não quiser esperar o edital para poder começar a estudar, lógico, se você já está aqui, provavelmente, né, ainda dá tempo. Então, ó, fica ligado, porque a gente tem um curso pré-edital dos bombeiros. A gente tem aqui, ó, a apostila em PDF, tem 2 testes simulados para ti, por um precinho camarada. Então, cara, acessa aí a plataforma, que tu vai poder garantir essa tua vaga aí nos bombeiros do Pará. E assim, ó, trouxe uma aula resumida, a gente tem um material bem mais completo dentro da plataforma, tá? Aqui é para você sentir um gostinho do que a gente vai falar por lá. E hoje eu vou apresentar para ti a membrana plasmática, né? Estrutura presente em todas as células. Por que eu trouxe esse conteúdo para você? Cara, você tem que pensar o seguinte, absolutamente todo ser vivo é feito de célula. Todos, seja uma bactéria, seja você, somos todos formados por células. E toda célula, ela tem algumas características em comuns, outras que são particularidades de determinados organismos, mas um ponto em comum que todas as células têm é a presença da tal da membrana plasmática. Aqui a gente tem uma imagem, né, de como seria essa estrutura da membrana. Porque normalmente quando a gente vai fazer um desenho de uma célula, deixa eu abrir um espacinho aqui, ó. Você vai desenhar uma célula, a primeira coisa que você faz é a membrana plasmática. Se for uma célula eucarionte, né, você vai colocar também um núcleo dentro dela. Então, sobre todas as estruturas celulares, nós temos aulas aí já gravadas na plataforma da Loja do Concurseiro, beleza? Então, eu vou falar hoje sobre essa estrutura. A membrana plasmática é por ela que tudo que precisa entrar na célula ou sair vai ser através da membrana. Então, ela controla a entrada e saída de substâncias. É ela que delimita, né, os meios extra e intracelulares. Então, o que está fora da célula, o que está dentro da célula é delimitado pela membrana. Ela não é rígida, ela é maleável. Um exemplo de uma célula que você já viu com certeza, porque assim, 99% das células são microscópicas. Agora, algumas células são possíveis de observar a olho nu, como por exemplo, a gema de qualquer ovo, seja um ovo de codorna ou da galinha, de avestruz, enfim, a gema de qualquer ovo é uma célula. E quando você manipula uma gema e ela quebra e sai aquele líquido amarelo, né, o vitelo ali de dentro, o que rompeu da membrana, da célula foi justamente a membrana plasmática. Então, é lógico que quando você observa, né, uma célula, você não consegue ver essas estruturas assim, isso é necessário, né, um equipamento de altíssima resolução, microscópios ultra avançados. Mas temos modelos didáticos aqui para que você possa entender como é que funciona essa membrana. E aí vamos lá, a membrana plasmática, a primeira coisa que você tem que perceber é que ela é uma bicamada. São 2 camadas, 2 em 1, deu a louca no gerente. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma camada em cima e aqui, ó, uma outra camada embaixo. Camada de quê? De fosfolipídios. É um tipo de lipídio que tem fósforo na sua composição. Então, mistura fósforo com lipídio, fica fosfolipídios. São essas bolinhas aqui com 2 perninhas. Esses são os fosfolipídios. No entanto, não é só fosfolipídio que você vai encontrar na membrana plasmática. Existe uma série de outros elementos. Deixa eu limpar aqui. Nós temos, por exemplo, proteínas incrustadas na membrana plasmática. Repara que algumas proteínas ficam só na superfície interna, outras na superfície externa, lógico que elas se deslocam livremente, tá? Então, o que está aqui dentro pode pegar alguma molécula, virar e lançar essa molécula para fora da célula. Assim como as proteínas que ficam só na parte de cima, como se fosse um iceberg, podem pegar também essas moléculas do exterior da célula, virarem e lançarem lá no interior dela.
Algumas proteínas a gente chama de proteínas integrais, porque elas atravessam a membrana de fora a fora. Também são utilizadas para o transporte de substâncias. Mas a gente vai falar já já sobre os tipos de transportes que acontecem aqui. Aproveitar essa imagem para te mostrar também que existem proteínas, consegue perceber aqui? Ó, tem uma proteínazinha e uma molécula grudada nela, uma molécula de açúcar. Então, quando você tem um açúcar associado a uma proteína, você tem aí uma glicoproteína. Sempre que vê a palavra glico, pensa em açúcar, como por exemplo na glicose. Você tem também moléculas de lipídios aqui, ó, isso aqui são colesteróis, né? Moléculas de colesterol que são responsáveis pela maleabilidade da membrana plasmática. Inclusive, já te adiantando, né, o lipídio, gordura, não é algo que pode ser totalmente cortado da nossa alimentação. Porque imagina, nós somos formados por células. Todas as células têm membranas. E essas membranas possuem lipídios na sua composição. Então, cortar totalmente o lipídio é algo que vai ser prejudicial para o organismo. Agora, lógico, né? Precisa ser escolhido que tipo de lipídio, mas enfim, não é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, na membrana plasmática, você tem lipídios, carboidratos, proteínas e os tais fosfolipídios. Por isso que pode aparecer o nome da membrana de diferentes maneiras. Pode aparecer como uma bicamada lipídica, porque sim, são duas camadas de lipídios. Pode aparecer como uma bicamada lipoproteica, porque tem lipídios e proteínas. Pode aparecer de diferentes formas. A forma mais completa, inclusive, é assim, ó, uma bicamada fosfolipoglicoproteica. Por quê? Porque tem fosfolipídios, glicídios, que são açúcares, lipídios, que são gorduras, e as proteínas. Inclusive, uma maneira de tentar explicar como essas estruturas ficam organizadas na membrana plasmática, porque as coisas não ficam aqui estáticas, paradas. Então foi dado um nome chamado modelo mosaico fluido. Então, se você vê em alguma questão falando sobre mosaico fluido, saiba que esse mosaico fluido é a membrana plasmática. É como se fosse uma piscina cheia de boias, colchões infláveis, macarrões, enfim, e essas estruturas elas ficam em movimento constante em cima da piscina, na superfície. Você não vai ver uma boia parada no mesmo lugar durante o dia inteiro, ela vai ficar ali num movimento, num vai e vem. E é dessa forma que esses materiais ficam, né, dispostos aí na membrana plasmática, como um mosaico, porque é uma mistura de vários elementos, e esse mosaico ele é fluido, ele não é estático, beleza? Então vamos lá, mas tudo que entra ou sai na célula vai ser pela membrana plasmática, então existem duas formas básicas de transportes através da membrana. O transporte, por exemplo, ele pode ser passivo. Deixa eu organizar aqui, vou pegar o marcador que fica melhor. O transporte ele pode ser passivo quando não tem gasto de energia, e essa energia ela se dá através das moléculas de ATP, né? A tal da adenosina trifosfato. É como se fosse o power bank, aqueles carregadores portáteis, só que a célula utiliza isso quando precisa de energia. Então, quando você está andando na rua, descarregou o celular e precisa de energia, você pega o power bank e disponibiliza, né, para o seu aparelho. No caso da célula, toda vez que ela precisa de energia, ela recruta essas moléculas chamadas de ATP, adenosina trifosfato. Então, no caso do transporte passivo, ele acontece sem gasto de energia, sem utilizar moléculas, né, de ATP. É como se você fosse, por exemplo, jogar uma bola de cima de um morro. Então eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui só a caneta. Imagina que você tem um morro e aqui tem uma bola. Se eu colocar a bola aqui em cima, ela vai descer sem que eu precise dar uma bicuda nessa bola. Eu não vou precisar gastar energia para derrubar essa bola, porque ela vai descer automaticamente. Aqui na célula a gente chama isso de a favor de um gradiente de concentração. Então, sempre que o transporte de uma substância acontecer a favor do gradiente de concentração, ele vai ocorrer sem gasto de energia.
Agora, por exemplo, se eu quiser ter uma pessoa aqui em cima, eu estou aqui embaixo e eu quero lançar uma bola lá para cima, aí sim, eu vou precisar arremessar, dar uma bicuda, um pontapé, fazer alguma coisa para essa. Eu vou precisar aplicar energia para que essa bola possa subir essa montanha. Então, por quê? Porque eu vou estar lançando ela contra o gradiente de concentração. Né? Imagina uma sala de aula com um monte de alunos, na hora que bate o sinal, está todo mundo saindo ao mesmo tempo, por uma única porta. O que é mais fácil? Se meter no meio daquela galera e sair da sala ou vir contra essa galera? Então, para sair junto com a galera, é só ir no fluxo, a favor do gradiente de concentração. Agora, se você quiser entrar na sala nesse momento, você vai precisar gastar muita energia, né? Meio Walking Dead ali, porque vai ter que ir contra aquele gradiente de concentração. E uma das formas de transporte passivo é a difusão. A difusão eu costumo exemplificar para os meus alunos na sala de aula. Sabe quando você vai distribuir uma prova para os alunos e você entrega um bloco de notas, né? Ou você que já foi aluno com certeza já passou por isso. O professor entrega um bloco para o primeiro aluno, ele retira um, passa as demais provas para trás e assim vai indo. Então isso é um processo de difusão. Pega um pouquinho, passa para o outro, pega um pouquinho, passa para o outro. A difusão ela pode acontecer de duas formas. Ela pode ser simples ou facilitada, que a gente já vai ver logo mais. Mas fica aí a dica que tanto a difusão simples quanto a facilitada, elas ocorrem sem gasto de energia, tá? Então difusão sempre vai ser um transporte onde não há gasto de energia, não há moléculas de ATP envolvidas. Então vai acontecer a passagem do soluto, lembra o que é o soluto? A gente pode pensar numa mistura onde tem líquidos e sólidos, o soluto sendo o sólido. Então o soluto ele vai passar de onde a sua concentração é maior para um outro meio onde a sua concentração é menor. Ou seja, ele só limpar aqui, ó, para não ficar poluído para ti. Então aqui, ó, é do meio de maior concentração em soluto para o meio de menor concentração de soluto. Então imagina, por exemplo, você pegar, sabe quando o açúcar ele se gruda, fica uma pedra de açúcar? Então imagina você tem aqui um copo e você colocou aqui uma pedra de açúcar no copo. Se eu derramar a água, a tendência não é esse açúcar se espalhar pela água, ou seja, ele vai vir desse meio mais concentrado e se espalhar pelo meio menos concentrado. Isso é soluto. Se você estiver falando, isso é difusão, desculpa. Se você estiver falando do soluto, então é difusão. Agora, se você for analisar o solvente, aí são cenas dos próximos capítulos, a gente vai falar já já. Tá? Então, basicamente, a difusão simples, ela é a passagem do soluto do meio hipertônico, ou seja, aquele meio que está com maior concentração de soluto, lembra que hiper é aumentado, né, é elevado, do meio hipertônico para o meio hipotônico. É aquele meio que está pouco concentrado em soluto. Então, a passagem de substâncias de solutos de um meio hipertônico para o outro que seja hipotônico, a gente chama isso de difusão. Se estiver acontecendo diretamente através da membrana, lá através daqueles fosfolipídios, esse tipo de difusão é a difusão simples. E aqui a gente tem uma representação de como acontece essa difusão simples. Então olha lá, para que possa ocorrer a difusão, a membrana ela deve ser permeável ao soluto, porque não é só na membrana plasmática que isso acontece, né? Isso dá para ser feito fora também, em outras membranas. Mas no caso, a membrana plasmática, ela corresponde a essa característica. E deve haver diferença na concentração de soluto dentro e fora da célula. Por quê? Porque se houver o que a gente chama de osmorregulação, ou seja, a quantidade de soluto e solvente for equivalente dentro e fora da célula, aí esse processo não vai acontecer. Lembra que ele acontece sempre a favor de um gradiente de concentração. Então a gente precisa ter um meio hipotônico e um outro hipertônico. Aqui, por exemplo, nessa linha tracejada seria o exemplo da membrana plasmática.
Repara que aqui fora eu tenho uma grande concentração de soluto e dentro uma baixa concentração de soluto. Então a tendência vai ser essas moléculas entrarem na célula. Ou se fosse o contrário, se aqui fosse dentro e esse lado direito fosse fora da célula, então a tendência seriam esse soluto sair, essas moléculas de soluto elas iriam sair da célula. Conseguiu entender? Então, sempre as moléculas elas vão do ambiente de maior concentração, o meio hipertônico, para o meio hipotônico. Bom, mas bora ver aqui essa outra forma de difusão, que é a difusão facilitada. Pega toda aquela informação que eu te falei de difusão simples e agora só acrescenta uma característica. É uma proteína fazendo esse transporte. Então, quando ocorre, né, essa passagem de solutos do meio hipertônico para o meio hipotônico, utilizando uma proteína, aí a difusão é facilitada. Aqui não está sendo exemplificada a quantidade de concentração de soluto, mas sempre vai seguir esse padrão, do meio hipertônico para o hipotônico. Tá? Então, as proteínas elas facilitam a entrada e saída de solutos da célula. Isso pode servir tanto para entrada quanto para saída, beleza? Então, se tem uma diferença de concentração, o soluto ele vai sempre do meio hipertônico para o meio hipotônico. Se vier através diretamente, né, daqui ó, dos fosfolipídios, é a difusão facilitada. Agora, se for através de uma proteína, ali é o caso. Se for diretamente dos fosfolipídios, é difusão simples, mas se for através de uma proteína, ela é facilitada. Aí a gente chama para essas proteínas de permeases, porque elas permitem, né, essa passagem de soluto através da membrana. Beleza, mas se o assunto não for o soluto, se a gente estiver analisando o solvente, né, o líquido da reação, aí já não vai ser difusão, a gente vai chamar de osmose, a famosa osmose, né? A gente utiliza muito no dia a dia, fala assim, aprendi por osmose, me alimentei por osmose. Mas o que é a osmose, afinal? Bom, a osmose é o contrário da difusão. Como assim? A gente não falou que era o soluto indo do hiper para o hipotônico? Agora é o solvente, o líquido, né, indo do hipo para o hiper. Naquele mesmo exemplo, se você tiver aqui ó, o copo, coloquei a pedra de açúcar e acrescentei água. A tendência não é a água penetrar nessa pedra de açúcar? Por quê? Porque ela vai dela mesma, né, que é o ambiente hipotônico, para dentro da pedra de açúcar, que é o meio hipertônico. Então, se você estiver falando do soluto, é difusão. Se for do solvente, aí é osmose. Então, a osmose é a passagem da água, né, do solvente, através da membrana, né, através de uma região hipotônica, pouco concentrada em soluto, para uma outra hipertônica. Então aqui nós temos algumas situações. Por exemplo, nesse primeiro exemplo, a solução que essa célula se encontra, ela é hipotônica, ou seja, ela está num meio com baixa concentração de soluto e nesse caso a célula é o meio hipertônico. Então essa célula ela vai ganhar ou vai perder água? Se a água vai do hipo para o hiper, ela vai ganhar, vai acontecer entrada de água. Então repara que essa célula ela inchou. No caso de uma célula animal, como não tem parede celular, ela pode até romper por causa desse excesso de água, ela não controla isso. No segundo exemplo, é uma solução isotônica. Iso significa igual, ou seja, quando a concentração de soluto e solvente for equivalente dentro e fora da célula, então essa célula não vai ganhar e nem perder nem soluto e nem solvente. Não de forma passiva. Ela pode ganhar ou perder de forma ativa, só que aí ela vai precisar gastar energia para isso. Então, nesse caso, a célula manteve o seu tamanho, nem diminuiu, nem aumentou, porque ela não ganhou e nem perdeu soluto e nem solvente. No terceiro exemplo, é uma solução hipertônica, ou seja, o ambiente que ela está tem uma elevada concentração de soluto. Automaticamente, a célula passa a ser o meio hipotônico. E se a água, né, o solvente, ela vai do meio hipotônico para o hipertônico, então nesse caso
essa célula ela vai murchar. E no caso de uma planta, por exemplo, quando você esquece de regar a planta, ela não murcha. Por quê? Porque as suas células perderam água. Só que ali, se você colocar água novamente, ela volta ao tamanho normal, porque a célula passa a encher, né, e volta ao seu tamanho normal. Bom, agora se tiver gasto de energia, se precisar usar moléculas de ATP, aí estaremos falando de um transporte ativo. O transporte ativo é aquele que vai acontecer contra o gradiente de concentração. E por isso, a célula vai precisar gastar energia para transportar essa substância. Um exemplo aqui, ó, é a nossa famosa bomba de sódio e potássio. A concentração de sódio na célula, fora da célula é naturalmente maior do que o que está dentro dela. O sódio aqui está representado pelas bolinhas vermelhas. Então, repara que tem mais sódio fora do que dentro. Então, naturalmente, o que iria acontecer aí? A difusão, vindo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Enquanto que a quantidade de potássio ela é maior dentro da célula, essas bolinhas azuis, do que fora. Então, naturalmente, o que ia acontecer? A saída, né, desse potássio, do mais concentrado para o menos concentrado. A bomba de sódio e potássio, o que ela faz? Ela faz o processo contra o gradiente de concentração. Então, ela vai mandar 3 íons de sódio para fora da célula, contra o gradiente de concentração, e 2 íons de potássio, não estava na caneta, 2 íons de potássio vão ser enviados para dentro da célula. Só que nesse caso ela vai precisar usar, repara aqui, ó, tá vendo essa bolinha verde que está aparecendo aqui? Isso daqui seria o ATP envolvido no processo. A bomba de sódio e potássio ela é importante para diferentes funções no nosso corpo, como por exemplo, para a contração muscular poder acontecer, para você se movimentar, você precisa executar a bomba de sódio e potássio. Outra coisa é para o impulso nervoso poder ocorrer. Ou seja, para você pensar, precisa acontecer bomba de sódio e potássio. Então, nesse momento, esse processo está acontecendo aí dentro do teu corpo. Existe também uma forma chamada de endocitose, que é o englobamento de partículas para dentro da célula. Endo vem dentro, né? Vem de dentro. Então, endocitose, englobamentos de partículas e micro-organismos para o meio intracelular, ou seja, para dentro da célula. E aí existem duas formas disso acontecer, ou através da fagocitose ou da pinocitose. Olha só, muito fácil. Fagocitose é o englobamento de partículas sólidas para dentro da célula, enquanto que pinocitose é o englobamento de partículas líquidas. Agora, a maneira como isso acontece é um pouquinho diferente, porque, por exemplo, para a fagocitose acontecer, a membrana plasmática ela cria projeções para envolver esse sólido. Essas projeções da membrana plasmática são chamadas de pseudópodes. Pseudo é falso, podes, patas ou pés. Então, é como se ela criasse falsos pés para abraçar essa partícula sólida que vai ser envolvida. E após o englobamento, forma-se um vacúolo, né? Ou seja, uma bolsa, um vacúolo alimentar, também chamado de fagossomo. Aqui a gente tem uma representação. Então, aqui seria a célula, o lado de dentro dela. Aqui a partícula sólida. Repara que a membrana plasmática está como se fosse abraçando a partícula sólida, criando essas projeções que são chamadas de pseudópodes. E quando ela abraça essa partícula, ela manda para dentro, né, através de um vacúolo alimentar, ou também chamado de fagossomo. No caso da partícula líquida, a gente chama de pinocitose, e aí não vai acontecer presença de pseudópodes. Ela vai fazer uma invaginação da membrana plasmática. O que é uma invaginação? É uma dobra para dentro. Então ela vai fazer uma dobra para dentro, vai englobar o líquido e criar um vacúolo aqui também, uma bolsa. Só que nesse caso não é fagossomo, aqui a gente chama de pinossomo. Então endocitose ela pode acontecer de duas formas: fagocitose quando é partícula sólida, através de pseudópodes, ou pinocitose
quando são partículas líquidas, através de invaginações da membrana plasmática. Mas, professor, e se quiser colocar para fora da célula, dá também? Dá, só que aí não é um processo de endocitose, e sim um processo de exocitose, né? De saída da célula. E aqui a gente tem um processo chamado plasmocitose, né? Que é também chamado de defecação celular, é quando a célula vai jogar algo para fora da célula. É o contrário da pinocitose. Então, ó, eliminação de substâncias a partir de bolsas citoplasmáticas. Está vendo que ela tem uma bolsa aqui, ó, no citoplasma? Ela vai lançar isso para fora. A bolsa se funde à membrana e lança essas partículas para fora. As bolsas contendo material a ser eliminado aproximam-se da membrana e fundem-se a ela, expelindo o seu conteúdo. As células, por exocitose, né, por esse processo de mandar coisas para fora de forma ativa, podem eliminar restos metabólicos ou secretar produtos úteis ao organismo. Ou seja, uma célula de defesa que destruiu bactérias que estavam invadindo ali o organismo, ela pode lançar os restos dessa bactéria depois de ter sido digerida para fora por meio de exocitose. Ou ela pode também liberar substâncias que vão ser utilizadas em alguma função do organismo, também por exocitose. Aí você deve estar se perguntando agora, beleza, mas como é que pode cair na prova algo como isso? Vamos ver alguns exemplos. Então olha lá, trazer para cá. A membrana plasmática é um revestimento relativamente fino que envolve a célula. De acordo com o modelo do mosaico fluido, essa estrutura ela é constituída por o quê? Uma dupla camada, sim, proteica, não. Não é uma dupla camada de proteínas, então já está errado. Uma camada proteica, também não pode. Uma dupla camada de fosfolipídios onde estão incrustadas proteínas. Pronto, matou a questão. Isso aqui, ó. Uma dupla camada de fosfolipídios, né? Uma bicamada, pode aparecer assim também, onde estão incrustadas proteínas. Na outra, ó, fala uma camada de fosfolipídios errada, uma dupla camada de carboidratos errada também. A membrana plasmática é uma estrutura que reveste as células de todos os seres vivos. Essa estrutura, formada principalmente por fosfolipídios e proteínas inseridas, apresenta várias funções, exceto a de... Então, o que a membrana plasmática não faz aqui? Barreira seletiva, ela controla o que entra e o que sai na célula? Sim, então isso ela faz. Transporte de substâncias? Sim, tanto de forma passiva quanto ativa. Interação entre as células também, uma célula pode reconhecer a outra através da membrana plasmática. Envolver o material genético, opa, aqui não, porque ó, nas células eucariontes o material genético fica dentro do núcleo e ele tem uma membrana, só que aqui a gente chama de carioteca ou membrana nuclear. Apesar dela ter a mesma composição, todas as membranas internas da célula têm a mesma composição da membrana plasmática, tá? Só que nesse caso é uma outra membrana, a gente chama de carioteca ou membrana nuclear, então letra D. Responder a sinais externos também. Então uma célula ela se comunica com o ambiente através da membrana plasmática. A membrana plasmática das células exerce uma importante função, selecionar o que entra e sai da célula. Em virtude dessa capacidade seletiva, dizemos que a membrana é semipermeável ou que apresenta permeabilidade seletiva. Algumas substâncias, entretanto, entram de forma espontânea na célula por transporte passivo. Um exemplo é a água na célula animal, que pode entrar sem controle e causar a sua lise. Lise é rompimento, tá? É quebra. O processo no qual a água se difunde do interior da célula, né, é chamado de... que a água se difunde para o interior da célula é chamado de... Repara, estamos falando do soluto ou do solvente? Solvente, né? Então, se a água indo de um lugar para outro, só pode ser a letra A, osmose. Tá? Então, difusão facilitada seria o caso se fosse de soluto, bomba de sódio e potássio é lá para fazer contração muscular, transmissão do impulso nervoso, né, envolvendo sódio e potássio. Fagocitose, um tipo de endocitose, transporte ativo. Exocitose é quando a célula manda algo para fora dela.
A membrana plasmática é formada por fosfolipídios que se dispõem próximos uns aos outros e deslocam-se continuamente, lembra lá do mosaico fluido? Encontram-se ainda nas membranas proteínas localizadas na superfície ou então atravessando toda essa estrutura. Ligadas às proteínas ou aos fosfolipídios na face externa, localizam-se cadeias de carboidratos, que são chamadas de... E aí, como é que a gente chama a camada de carboidrato que envolve a célula, né, desses carboidratos da membrana plasmática? Não comentei aqui, mas comentei na aula completa que a gente tem na plataforma, hein? Isso é o que a gente chama de letra B, glicocálix ou glicocálice. Tá? Você deve lembrar isso aí lá do ensino médio, né? Essa palavrinha. Então, glicocálix é essa camada de carboidratos que a gente encontra aí distribuídas pela membrana plasmática. Vamos lá, mais uma. Batatas, antes de serem fritas, são imersas em água com sal durante alguns minutos e depois escorridas em papel absorvente. Além de realçar o sabor, qual o efeito biológico acarretado por essa providência? Então, o que a gente tem aqui? Você coloca sal na batata antes de fritar ela. Para quê? Pensa o seguinte, se você vai adicionar sal no ambiente onde a batata se encontra, esse sal vai tornar o meio hipertônico. Logo, a batata vai ser hipotônica. Lembra da água? Vai de onde para onde? Não vai do hipo para o hiper? Então, a batata ela vai perder a água, né? Então, olha lá, ó. As batatas amolecem, tornando-se mais fáceis de mastigar. Não, ninguém quer batata frita mole, né? A água com sal hidrata o alimento, tornando-o mais volumoso. Ela não vai ganhar água, a batata vai perder água. As batatas perdem água, fritam melhor e tornam-se mais crocantes. Crocantes. Lógico, é para isso que a gente coloca sal antes de fritar a batata. A água acelera os processos mitóticos, aumentando a massa das batatas. Não viaje. Beleza? Então, camarada, isso daqui foi só uma apresentação sobre membrana plasmática. Para muito mais material sobre isso, acesse a plataforma, adquire teu curso e bora para frente.